Muito boa noite a Zé Maria, a todos que estão no estúdio. É o que o deputado General Girão disse mesmo, é um dia muito triste e que de dúvidas, né, Zé Maria? Eu estou aqui, na verdade, estava assistindo o General Girão e vocês falarem e pensando no meu passado, nos vídeos que estão nas minhas redes sociais do passado, dos diversos bonecos. Não sei se vocês se recordam, o boneco que eu fiz do Gilmar Mendes, do Marco Aurélio Mello, do Lewandowski, que inclusive me representou na época para a Polícia Federal em 2016 por grave ameaça à ordem pública. Será que eu devo tirar todos esses vídeos do ar? Será que a próxima presa serei eu? Quantos mais vão ter que ser presos aqui? Como é que está a minha procuração de representante do povo? Está rasgada? Rasgaram a minha procuração? Zé Maria, eu estou em choque, na verdade. Ainda tentando... O que aconteceu aqui, deputado? Como é que a senhora traduz? Eu acho que traduzo como uma palavra que o deputado Wagner falou, o deputado Capitão Wagner. Usaram Daniel Silveira de boi de piranha para agora tentar delimitar a nossa imunidade. Como que vai ser essa delimitação? O que pode, o que não pode? Uma união muito forte aqui, né? De esquerda, com o centro e até com parte da direita. Eu acho que o que julgaram aqui não foi a prisão ou a ilegalidade da prisão. Julgaram o Daniel Silveira. Então, anteciparam um julgamento da comissão de ética. Tanto é que quase todos os discursos a favor da manutenção da prisão dele foram todos falando do passado dele. Né? Fábio Tradi, os deputados do PT, falando da placa da Marielle, ou de eventuais discursos do Daniel, mas não se ativeram à prisão em si, à ilegalidade da prisão, ao flagrante. Eu disse aqui que a cassação é questão de tempo. Eu não sei se vão cassar ou se vão suspender, porque também teve o fato de que o Daniel não teve oportunidade de falar o que ele falou aqui, de se desculpar, de dizer que está arrependido. O Daniel se excedeu realmente. Eu acredito que ele se excedeu. O doutor Ives Gandra Martins falou que várias falas dele foram impróprias. Mas a Maria, ele é inviolável por sua palavra. Nós estamos aqui para poder representar o povo. Quantas vezes eu encontro o povo na rua e diz: deputada, diga o que eu não posso dizer, porque a senhora tem imunidade ou não. Nós não temos mais imunidade, então. Eu concluo isso da sessão de hoje, Zé Maria. Vitor, você quer fazer pergunta para a deputada? O Guilherme Fiuza e a Ana Paula querem fazer perguntas também, Zé. Vou passar a bola para o Fiuza, ele é quem fará, então, a próxima pergunta. Diga aí, Fiuza. Pois é, deputada Carla Zambelli. Qual é a sua expectativa? De fato, estão todos perplexos, né, com a Câmara dos Deputados sancionando um ato discricionário do STF contra um parlamentar. Isso é um precedente que a gente nem sabe onde vai parar. Mas eu queria lhe perguntar qual a sua expectativa em relação à situação da prisão do deputado Daniel Silveira, que está preso e sem data para ser libertado, né? Fiuza, eu espero que agora, pior que já usaram todos os mecanismos, né? Se for pedir uma liminar, o próprio Supremo é quem vai decidir eliminar. Quer dizer, quem define isso? E dentro de um... O Congresso entregou ao Supremo... O Congresso devolveu para o STF a nossa decisão. Agora, olha só, dentro de um inquérito, Fiuza, que é inconstitucional porque o próprio STF é o acusador, é a vítima e é o julgador. Ana Paula, que está aí no estúdio, falou muito sobre isso. Já, aliás, todos vocês, todos nós aqui sempre falamos sobre isso, sobre o inquérito inconstitucional. Então, agora, essa vítima que acusou o Daniel vai julgar o Daniel. E aí? Quem é que julgam os julgadores? Sinceramente, Fiuza, não tenho resposta para a sua pergunta. E isso me causa uma tremenda dor mesmo, porque a gente está aqui de braços atados. Diga, Ana. Acho que está fechado o microfone da Ana. Vou pedir que você refaça a sua fala, Ana. A deputada Carla Zambelli está lá na escuta e vai lhe responder a sua pergunta. Diga, Ana, agora sim. Um dia fúnebre, né, para a nossa democracia, que vem aí aos trancos e barrancos tentando se fortalecer. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: o brasileiro já entendeu o que essa Constituição, o que a nossa Constituição tem sofrido e o que essa composição do Supremo Tribunal Federal significa? Obviamente, nós respeitamos as instituições, mas essa composição
traz uma insegurança jurídica muito grande para o Brasil em vários setores, até no setor econômico, por exemplo. A minha pergunta para a senhora, diante do dia de hoje, a senhora vê alguma possibilidade? Hoje nós vimos, infelizmente, a Câmara de joelhos para o STF. A senhora enxerga agora alguma possibilidade ainda de um possível impeachment de um ministro do STF ser desengavetado no Congresso? Ana Paula, eu sou autora de 4 dos pedidos que estão ali, né? Eu tenho muita esperança de que a gente discuta esse excesso de autoridade, né, digamos, do STF e de decisões em que eles legislam, e dentre outras coisas, que agora até estou aqui medindo as minhas palavras. Eu acho que a Câmara decidiu que o STF decide, certo? Não sei como o Senado vai reagir. Eu acho que o Senado ele tem um pouco mais de austeridade em relação a isso, de defender o seu próprio poder, suas prerrogativas. E acho que sim, pode ser provocado algum dos impeachments ali. Agora, eu acho que teriam que ser apresentados novos impeachments, Ana Paula, porque, se eu não me engano, os pedidos, inclusive os meus 4, foram arquivados pelo presidente anterior, Davi Alcolumbre. Então, eu não sei como a população vai reagir, porque qualquer cidadão brasileiro pode solicitar impeachment dos ministros do STF, desde que embasados, e eu acho que o STF deixa precedentes aí para pedidos que possam vir a aparecer. Agora, cabe a nós perguntar o seguinte, Zé: se um deputado que tem imunidade parlamentar está preso e sem data para soltura, como bem disse o Fiuza, quem vai ter coragem de enfrentar esses homens, os semideuses de toga? Quem terá coragem? Então, assim, eu vou analisar como equipe jurídica. Agora, eu sou alvo também de 3 inquéritos no STF. Será que se eu apresentasse um pedido de impeachment, será que eu posso ser presa? Né? Será que eu posso perder meu mandato? Eu acho que a pergunta que todos os brasileiros estão se fazendo agora: será que, se eu agir, mexer um dedinho contra algum ministro do STF, terei minha liberdade garantida de expressão, que deveria ser um direito fundamental? Hoje, a Câmara dos Deputados deixa essa resposta em uma tremenda incógnita, ou pior ainda, né, a certeza de que não existe liberdade de expressão. Ô, deputada, e tem muita gente ainda cobrando o presidente Jair Bolsonaro por um posicionamento nesse caso, pedindo que o presidente diga se concorda ou não com isso que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal e que acaba de ser confirmado pela Câmara dos Deputados. O próprio líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, hoje deu uma entrevista aqui à Jovem Pan e ele disse que não é o caso de posicionamento do presidente, porque seria um conflito entre legislativo e judiciário. Queria saber da senhora se a senhora concorda com essa visão. É uma matéria sobre a qual o presidente Jair Bolsonaro não deve optar, deputada. Opinar, melhor dizendo. Vitor, agradeço a sua pergunta, porque é super importante para que nosso público, olhando aqui nos olhos, né, de um bolsonarista, saiba o seguinte: qualquer coisa que diga ao presidente, ele sofre críticas. Isso desde o começo do mandato. Que o presidente fala demais, que o presidente não segura as suas opiniões. E agora a imprensa critica o presidente, a imprensa que sempre o ataca, não a Jovem Pan, cobra ele de um posicionamento. Eu acho que o presidente está correto em silenciar nesse momento, porque já há uma discussão entre o Legislativo e o Judiciário. Tudo que a gente não precisa agora é o Executivo também envolvido. Agora, o presidente Bolsonaro sempre foi um defensor das liberdades. Nunca expressou censura por nada, nem quando ele é ofendido. Aliás, a minha fala hoje na tribuna foi justamente nesse sentido. Nós temos que defender a liberdade de expressão, e o presidente é um tremendo defensor da liberdade de expressão. Eu acho que ele não precisa falar nesse caso. Eu acho que todos os posicionamentos anteriores já deixam subentendido o que ele pensa a respeito. Fiuza. Será o destino do deputado Daniel Silveira dentro da Câmara dos Deputados, né? Quer dizer, ele está sob julgo do STF. A Câmara, de certa maneira, sancionou completamente isso. Agora, a Comissão de Ética vai apreciar o caso do deputado. A senhora tem algum prognóstico ou acha que as cartas já estão marcadas e ele vai ser cassado?
Fiuza, eu acho que essa vitória cachapante da censura, ela diz bem como é que vai ser a comissão de ética a partir de terça-feira. Não sei se na terça-feira, na própria terça, já vão se exaurir as questões, né? O meu caso também está marcado para terça-feira, um dos pedidos de cassação, eu sofro 5 pedidos de cassação na comissão de ética. O meu caso também está marcado para terça e deve ser adiado, provavelmente. Existe a possibilidade dele sofrer uma suspensão. Então, nós, bolsonaristas, lutaremos... Foi o caso do Boca Aberta, né? Exatamente. Foi 6 meses. 6 meses de suspensão para o Boca Aberta. Eu acho até interessante que se queira julgar o caso do Daniel Silveira antes do caso da Flor de Lis, né, que é um caso muito mais grave, que envolve assassinato. Mas, infelizmente, é assim que vai acontecer e a gente vai torcer para que o caso do Daniel seja um caso de cassação. Mas ele também enfrenta... vai sofrer, né, paralelamente a isso, o caso no STF, e o STF pode condená-lo, né? Condená-lo, de repente, pela Lei de Segurança Nacional, pode aí dar 15 anos de cadeia, pode deixá-lo inelegível pela Lei de Ficha Limpa. O que pode o STF hoje fazer? Então, por isso que é um luto tremendo que a gente sofre aqui hoje, porque por conta de palavras que ele próprio disse que se arrependeu, impróprias podem ser, mas qual é o deputado que nunca foi impróprio, né, na hora de dizer o que pensa? Então, como boi de piranha, Daniel está sendo lançado aí à comissão de ética e nós lutaremos para que ele tenha somente uma suspensão. Mas a comissão ela é fechada, né? Ou seja, não tem o voto lá, mas a gente vai tentar conversar com os deputados para que tentem ir por esse lado. O Daniel é da comissão, né? Ele é da comissão e infelizmente não vai poder votar. Oceana, mais uma pergunta. Deputada, numa dúvida aí se o deputado Daniel Silveira vai ser cassado, e aí ele sendo cassado, ele ficaria inelegível, né, por 8 anos. A senhora vê a possibilidade, ou se alguém comenta a possibilidade de renúncia do deputado para que aí então ele possa voltar numa eleição mais próxima? Olha, Ana, não tinha pensado nessa possibilidade, até o momento a gente não conversou isso no grupo, a Major Fabiana... Ele já tem um processo aberto lá, não pode renunciar. Se renunciar, fica inelegível do mesmo jeito. Se ele renunciar, talvez o processo dele vá para a primeira instância, não sei. Não, mas no Conselho de Ética, quando é lido um processo no Conselho de Ética, que já foi aquele do PSL, aí ele fica inelegível se renunciar. Ou seja, fica difícil, né? Talvez essa fosse uma solução para ele poder voltar aí em 2022, mas... E o clamor popular está muito grande a favor do Daniel, porque... desculpa comentar isso aqui, mas parte da fala dele representou o que o povo pensa. Então o povo tem cobrado a liberdade dele. Quer dizer, se ele ficasse elegível, talvez voltasse em 2022. Mas eu acho que a Câmara vai se caçar, vai ser para ir com o pé no peito, digamos, Ana. Não vão deixar que ele possa renunciar e nem abrir aresta para ele poder voltar. Deputado, como fica agora a agenda de reformas aí na Câmara dos Deputados, mudando um pouquinho de assunto, com essa mudança recente que tivemos de comando, com a chegada do novo presidente Arthur Lira? A senhora imagina que isso vá caminhar bem a partir de agora? E esse processo envolvendo o deputado Daniel Silveira afeta em alguma coisa essa agenda ou não? Com muito pesar, eu digo que não deve afetar. É claro que o Daniel Silveira tem a sua importância e nós temos que lutar todos os dias aqui para que a justiça seja feita, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não pode esperar. As reformas são importantíssimas, a reforma administrativa, a PEC emergencial vai ser votada provavelmente, vai começar a tramitar no Senado na próxima semana, foi dito isso pelo presidente do Senado, e aqui deve começar a tramitar a reforma administrativa e outras reformas. A autonomia do Banco Central já foi votada, no que mostra, o presidente Arthur Lira tem mostrado dentro da presidência, no plenário, na atuação dele no plenário, que ele é focado
focado em resultado, focado em dar prosseguimento para as coisas. Eu acho que também a gente precisa discutir uma mudança regimental. Não dá para a gente continuar com a obstrução que vem fazendo para que cada coisa que seja aprovada tenha que passar por 4 tentativas de obstrução de retirada de pauta, mais 4. Então, assim, o regimento hoje ele deixa a Câmara muito lenta. O regimento é de uma época em que existiam pouquíssimos partidos, hoje são muitos partidos aqui na casa, então isso precisa ser revisto, e o Arthur Lira parece que tem uma simpatia por esse assunto. Eu acho que a gente tem que caminhar paralelamente. O Brasil não pode parar, a gente tem muita coisa para fazer. A reforma administrativa é importantíssima em médio e longo prazo. O custo do Brasil precisa reduzir e a gente precisa, enfim, tocar o Brasil, porque tem muita gente precisando, Zé Maria. Acho que é isso, né, Zé? Vamos agradecer a deputada federal Carla Zambelli conosco aí. Eu sei que tem mais deputados aí na fila para falar com você, né, Zé? Para sentar aí nessa cadeira ao seu lado para repercutir com a gente o resultado dessa sessão de hoje, né, Zé? Então, desde já fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento à deputada Carla Zambelli. Acho que falo em nome do Fiuza e da Ana também. Valeu, deputada. Obrigado. Eu que agradeço, Vitor, Zé Maria, Ana, Fiuza. O trabalho de vocês tem sido sensacional e tem nos ajudado muito a melhorar, enfim, tentar lutar e buscar a nossa liberdade de expressão tão sonhada. Vitor, nem tem mais deputados. Já houve um encerramento total aqui, já estamos fechando aqui, mas eu queria a última pergunta. É sobre a troca na Petrobras. O general Joaquim Silva e Luna vai para a presidência da Petrobras. Ele sai da Binacional Itaipu, vai para a Petrobras. Acho que é uma tentativa ali de interferência na Petrobras? Eu acho que essa nomeação é de livre escolha do presidente da República, né? O Arthur Lira acabou de comentar, inclusive... A senhora conhece o general? Não conheço, não o conheço pessoalmente, não tenho histórico sobre ele, mas eu acho que o Brasil está enfrentando um sério problema em relação aos preços do diesel. Na verdade, não é o Brasil, isso é mundial, e eu acho que a tentativa do presidente é no sentido de arrefecer esse problema e trazer mais fluxo para a nossa economia. Então, desejo sorte para o general, porque é uma guerra, né, o que ele vai enfrentar, não é fácil, mas o presidente está na prerrogativa dele de indicação. Tá certo, Vitor. É isso aí.